Queridos irmãos, boa noite a todos. Hoje estamos recebendo a visita do querido irmão José Luiz Cardoso, que nos apresentará o tema Santocha, cuja tradução para o português é contentamento. Então, meus irmãos, assim, com todo carinho, com toda consideração, vamos ouvir o nosso irmão e amigo Zé Luiz na noite de hoje. Querido irmão, a palavra é toda sua e o tema a desenvolver, contentamento, Santocha. Querido, esteja à vontade. Boa noite a todos. Satisfação de estar aqui com vocês de novo. E vamos falar hoje sobre o estado de contentamento, o estado de estar em paz, estar contente. Eu vou pedir ao Sérgio, está com o PPS que nós fizemos, vou pedir a ele para projetar, e à medida que for projetando, eu vou comentando, e depois a gente abre para conversar sobre o assunto. Ok, Santocha. Eu gosto muito dessa palavra, como eu gosto muito das palavras em sânscrito. Elas são mais sonoras, eu acho. São bem mais sonoras. Vamos adiante, Sérgio. Passa no primeiro slide logo. Isso. Veja, eu vou fazer algumas citações de escrituras do hinduísmo, do budismo, sobre o budismo e sobre o cristianismo, que fala desse estado de contentamento. A minha ideia é mostrar que o caminho aberto é o mesmo nessas três tradições que eu vou apresentar aqui. O Bhagavad Gita, que é um clássico do hinduísmo, fala o seguinte: o devoto que renuncia ao fruto de suas ações consegue a paz eterna. Ao contrário do homem sem devoção, que, fustigado pelo desejo, se apega ao fruto de suas obras e mantém-se prisioneiro de seus próprios atos. Aqui a devoção, essa devoção, bhakti, pode entender no sentido de entrega a Deus, de entrega a Krishna, no caso. Não se acha dono, portanto, da ação. Como nós falamos aqui, seja o que Deus quiser, mais ou menos isso. O devoto que renuncia ao fruto das ações. O Bhagavad Gita todo vai lidar com essa questão da ação. Estava comentando com o Sérgio aqui antes, nós estamos condenados a agir. E é isso, entendeu? Porque há algumas ideias erradas aqui, algumas ideias sobre o hinduísmo, e uma dessas ideias é que o sábio não age. O sábio não age no mundo. Uma vez perguntaram isso a Ramana Maharishi também. Por que não vai pregar? Por que não vai para o mundo pregar? Por que não ajuda dessa forma? E ele respondeu: como você sabe que eu não ajudo? Por quê? A nossa ideia está sempre ligada ao corpo. Nós só conseguíamos normalmente raciocinar a partir dessa identificação com o corpo físico. O corpo físico, como vocês sabem, é um dos corpos que nós temos. Entendeu? Então, porque nós somos identificados com o corpo físico, as nossas deduções são todas a partir dessa identificação. Entendeu? Então, renunciar ao fruto da ação é você agir e não se preocupar com o resultado da ação. Entendeu? Você deve agir porque é reto agir daquela forma, porque é correto agir daquela forma. Mas entrega o resultado dessa ação a Deus. Ishvara Pranidhana é o nome sânscrito dessa entrega. Entendeu? É isso que fala aqui essa passagem do Gita. Agora, para você entregar a tua ação, é preciso que você também não tenha desejo. Você não tem o desejo. Porque o que gera apego é o desejo. Buda
falou isso, 5 séculos antes do cristianismo. É o desejo que traz o apego que traz a dor. A dor é proporcional ao tamanho do nosso desejo, à intensidade do nosso desejo. Entendeu? A dor é proporcional. A dor é proporcional ao tamanho do nosso ego. Né? Porque desejo, ego, mesma coisa. Entendeu? O ego deseja. O ser não deseja. Quem deseja é o ego. Entendeu? Então, é isso que fala nessa primeira passagem aqui que eu estou citando para vocês, do Bhagavad Gita. Vamos adiante, Sérgio, mostra mais uma. Os Yoga Sutras de Patanjali, é outra escritura clássica. Eu relacionei essa passagem, eu escolhi essa passagem. O contentamento ou santosha, uma ética do yoga prevista nos Yoga Sutras. Aliás, não é a passagem do Yoga Sutras, é uma explicação. Consiste em cultivar o estado de contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Santosha é do niyama. Yamas e niyamas. O santosha é da parte ética dos Yoga Sutras, daquelas ações consideradas corretas, né? E santosha é um estado de contentamento, é você estar contente, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. Isso é santosha. É do yama. Niyama, é do niyama. Yamas e niyama. O santosha é dos niyama. É a mesma coisa, portanto, que se fala no Gita. Todo Yoga Sutra, vocês devem conhecer, ouvido falar, ele vai se orientar para justificar o aforismo dos Yoga Sutras, que é yoga, é a cessação das ondas mentais. Né? No primeiro ele diz que vai apresentar o trabalho, no segundo ele fala yoga é a cessação das ondas mentais. As ondas mentais são pensamentos. Yoga é a cessação dos pensamentos. Os pensamentos constituem o ego. É o ego quem deseja. Então, perceba essa ligação. Então, a mente sem desejo é uma mente quieta, sem pensamento. Você só pode desejar se pensar. Você só pode sofrer se pensar. Você só pode ficar eufórico se pensar. Você pode ter um fato que, de repente, provoque certas reações em você. Vai provocar certas vassanas, como nós chamamos, certas reações, porque você já traz essas vassanas, essas tendências de vidas anteriores, ou dessa própria vida. Você se apegou demais àquela situação. Então, ela vai trazer reação, seja uma reação uma reação de euforia, uma reação dolorosa, uma reação de desejo, ela vai te atrair de alguma forma. São as tendências, né? Então, você recebe a impressão. Você só vai pensar se quiser. Você não tem que deixar desdobrar isso. Se você recebeu aquela tendência, aquela vassana, você vai dar sequência a isso se quiser. Isso está dentro da sua escolha. Você vai continuar pensando naquilo se quiser. Se você não pensar, você vai interromper essa sequência. Você vai interromper essa conexão. É igual a conexão aqui, Caíto, vai interromper. Entendeu? Nós só sofremos se nós também pensarmos no assunto. Se você não pensar, não tem como você sofrer. A dor pode estar ali, mas dor e sofrimento são coisas distantes. Entendeu? Você não tem que se desesperar. Então, diz, sabe aquele que não fica eufórico, que não se enaltece diante de elogios, e nem se deprime, nem se entristece diante de críticas. Então, esses sentimentos não podem serem desenvolvidos em você. Você vai deixar de desenvolver, como eu disse, se quiser. Isso está dentro do seu arbítrio. Okay? Mas, de qualquer maneira, são os pensamentos que dão origem a esse desconforto,
essa ardência mental. São os pensamentos. Podemos ir adiante. No budismo, o budismo tem as 4 verdades anunciadas, né? Buda, Siddhartha, ele fica intrigado com o sofrimento do ser humano, aquilo comove ele, por paixão, ele vai de encontro a esse sofrimento, né? Porque ele sai e vê as pessoas doentes, e vê as pessoas sofrendo, e vê as pessoas morrendo, e vê as pessoas angustiadas. Ele se depara com todo um quadro de sofrimentos que ele não estava preparado para isso. Ele foi preparado para só ser feliz, segundo os anseios do zeloso pai dele, né? Ele foi preparado para só viver no meio daquela abastança toda, daquela alegria toda. Ele não queria nenhum quadro que pudesse suscitar nele pensamentos desse tipo. Mas ele sai e vê esses quadros na rua. Então, ele, por compaixão, ele sai para constatar que existe a dor, né? Que é uma coisa óbvia, né? Mas a gente não enxerga o óbvio normalmente. Ele constata que existe a dor e que a causa dessa dor é o desejo, é Tanha, é o desejo, entendeu? E que existe um caminho para que isso seja exterminado, essa dor. Aí as pessoas perguntam, quer dizer, então, que aí a pessoa não vai passar por situação difícil nenhuma, que não vai ficar doente, que não vai ter problema. E não foi isso que Buda falou. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele ensinou. Entendeu? Problemas, situações desagradáveis, perdas, como? Você vai ter que passar por isso. Agora, você não é obrigado a fazer conexão com isso. Se a outra coisa, aquilo que eu estava falando lá naqueles primeiros slides, você não é obrigado a fazer uma conexão com isso. Se você deixar que sua mente faça essas conexões, aí é problema teu. A mente vai desenvolver isso. Se você não deixa que a mente vá por esse caminho, a coisa fica bem mais suave e pode mesmo não acontecer o sofrimento. Você vai passar por essa situação, mas distante dessa situação. Isso parece impossível, porque, como eu disse, nós nos identificamos muito com o nosso corpo físico. Nós imaginamos o tempo todo que nós somos esse corpo. Aí, realmente, para quem se imagina ser o corpo físico, fica difícil entender isso. Entendeu? Dukkha, toda a vida sensível envolve sofrimento, as 4 verdades. Tanha, a causa dos repetidos renascimentos e sofrimentos é a ignorância, associada ao desejo. Desejo é ignorância, entendeu? Você vê que o renascimento é sofrimento. A reencarnação é sofrimento. Você vem para esse mundo, como diz o Espiritismo, chama de provas e expiações, isso aqui. O catolicismo chama de vale de lágrimas. Essas tradições todas, eu não conheço nenhuma que contemple positivamente esse mundo. No hinduísmo chama-se de Maya, né? O planeta da morte. Então, você vem para cá para você resolver questões que são questões que ficaram em aberto aqui, que são questões que são frutos dos seus desejos. Você vem para cá pelo desejo. O que te puxa para aqui é o desejo. Daí a necessidade de se libertar desses desejos, o máximo possível, pelo menos, antes do desencarne. E quanto maior os seus apegos, mais possibilidade você tem de voltar rapidamente para isso aqui. Entendeu? E tem muitos que, inclusive, não vão, eles ficam rodando por aqui. Eles ficam atrás da propriedade, ficam atrás do dinheiro, ficam atrás do poder, ficam atrás dos amores, ficam rodando por aqui. Eles estão muito presos ainda a essa questão do desejo. Nirvana é o fim da ignorância e do desejo. Eu não sei porque separar ignorância e desejo, é a mesma coisa, mas tudo bem. Caminho óctuplo, moralidade, compreensão e meditação como base. A moralidade é o que eu falei a vocês, é o niyama, que tem uma série de comportamentos desejáveis, né?
Ok, podemos ir adiante. Cristianismo. Eu escolhi isso aqui porque eu gosto muito dessas duas frases. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus. O reino dos céus está dentro de vós. Lucas. Então, o que acontece é que nós buscamos fora o tempo todo o que está dentro. O problema é esse, que nós estamos sentados na porta de um armazém, abastecido, e chorando de fome. Entendeu? Porque nós estamos sempre buscando alguma coisa lá fora. Você quer ser feliz sempre com alguma coisa lá fora. Você está precisando do carro do ano, você está precisando de poder, você está precisando de dinheiro, você está precisando de uma situação ideal, você está precisando de uma promoção ideal, você está precisando de um amor ideal. Nós estamos sempre projetando o nosso bem-estar a situações exteriores. Sempre. Pense nisso só. Nós estamos sempre projetando situações fora da gente. Aquilo que no budismo chama objetos dos sentidos. O tempo todo. Então, esses sábios de todas as épocas, eles falaram o seguinte: está dentro de você, não está fora. Né? Seria cômico se não fosse trágico. Nós passamos a vida inteira buscando fora. O homem vive como se não fosse morrer. E morre como se não tivesse vivido. Entendeu? Que larga a sua vida e perde sua vida buscando as coisas fora dele o tempo todo. Então, quando ele está sozinho, aí ele sofre, porque não consegue ficar com ele mesmo. Porque vai precisar de alguém para estar com ele, vai precisar de uma situação para estar com ele, precisa de uma opção de coisa. Entendeu? O homem acumula essas coisas todas, impressionante. E aí, quando Jesus diz para buscar primeiro o reino de Deus, ele vai dizer também que o reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de você, está dentro de vós. Ele não manda você buscar isso lá fora. Ele manda você buscar isso dentro. Entendeu? E aí, você resolve essa questão do desejo. Você resolve essa questão do desejo. Porque se você se basta no ser, em Deus, você está em paz, né? E uma paz que não é desse mundo é um outro tipo de paz. Uma felicidade que não é desse mundo é um outro tipo de felicidade. Você costuma dizer aqui, não existe a felicidade, o que existe são momentos felizes. Mas eu digo, se são momentos felizes, ainda não é felicidade. Eu estou falando de um outro tipo de felicidade. Não é desse mundo aqui, é outra coisa. É onde Buda se situou, onde Krishna se situou, onde Ramana Maharishi se situou, e todos esses grandes sábios que nos deram exemplo de como estar em paz, de como realizar essa situação espiritual, que é moksha, também chamada de moksha, que é a libertação em vida, desse ciclo de nascimentos e mortes, de samsara, sair de samsara. Todo o caminho espiritual autêntico vai tentar tirar você de samsara, vai ensinar você a sair dessa roda. Sair dessa roda. Isso é moksha, isso é libertação. Okay? Então é isso. Agora eu vou encerrar agradecendo a vocês pela atenção e aí nós conversamos mais sobre esse assunto. Ok. Queridos, estejam à vontade. Carlos Emanuel escreveu algo no chat. Doutor querido, grande advogado, a palavra é toda sua, Carlos Emanuel. Fique à vontade. Boa tarde, meus irmãos. Na verdade, é só quando o Zé Luiz começou a falar a respeito de que a dor ela é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Né? Eu acho que é bem isso, né? E a ideia da memória, como a gente, é difícil a gente estar encarnado e se desvencilhar da memória, né? Porque a gente usa a memória para coisas práticas, né? Pegar um ônibus,
chegar a um determinado local, voltar, pegar um avião, andar na rua. Você tem que ter memória para isso, né? Só que você acaba colocando um pouco de afetividade em alguns lugares, né? Ao longo da nossa vida, né? Como nos nossos afetos, né? Nossos pais. Então, assim, fica a memória e o afeto somados, né? E a gente tentar se distanciar um pouco disso é bem complicado, né? Ô, Carlos, antes de mais nada, prazer em revê-lo. Igualmente mesmo. Algum tempo a gente não se... Verdade. Essa questão da memória é muito interessante, pô. Muito interessante, porque a memória está ligada ao fator espiritual, né? Em Manas, o que determina é o fator espiritual. Você vai ter uma memória melhor ou pior também de acordo com circunstâncias espirituais na sua vida. A memória é determinada pela essa coisa espiritual. Cientistas estão navegando nisso ainda, mas não chegaram muito à conclusão de como, por exemplo, acontece o Alzheimer. Minha mãe está com Alzheimer, é bem adiantada. E costuma atribuir isso ao cérebro. Da mesma forma que atribui pensamentos ao cérebro. O cérebro é o veículo. O cérebro é a ponte, mas ele não é a origem. Mas tudo bem, eles estão tentando. Então, memória, quanto mais tranquila for a tua mente, quanto mais espaço você tiver na tua mente, a memória acontece de uma forma mais tranquila também. Você vai recordar coisas antigas. Vai recordar se quiser, porque você tem que manter o teu arbítrio. O que acontece é que nós usamos a memória de uma maneira muito aleatória. Ainda outro dia, eu, quando era mais jovem, eu gostava de arrumar retratos. E aí eu lembrei que tinha uma caixa de sapato aqui, umas 2 caixas cheias de retratos antigos. Aí a primeira ideia foi o seguinte: vou arrumar. Aí depois eu fiquei pensando, o que eu tenho a ver com aquilo? Não tem mais a ver com aquilo, pô. Passou. São gostos, são fantasmas, pô. Não tem mais a ver com aquilo. E eu vou arrumar essas fotos, e cada vez que eu for arrumar essas fotos, eu vou me emocionar com todas elas. Então, para que eu vou mexer nisso? Deixa lá em paz. Entendeu? Não existe mais, é um tempo que já acabou, não tem mais. Nós vivemos no passado e no futuro. O ser humano, ele, normalmente, ou está no passado, né, se lamentando, chorando, se emocionando, ou está no futuro. Nenhum desses 2 tempos existe, meu irmão. Nenhum desses 2 tempos. Você está aqui agora, conversando comigo. Então, a gente tem que estar aqui. Né? Deixa a memória para ser utilizada quando realmente precisar. Agora, também não tem que ter conexão com memória. Você não tem que fazer uma argamassa com ela. Que o lance de você se distanciar através da meditação, as pessoas acham, então vai perder memória. Não. Você tem uma grande memória. Quanto mais tranquilo, como eu falei atualmente, mais serena, é mais fácil você acessar esse arquivo. As pessoas não conseguem mais acessar o arquivo porque estão com a mente muito turbulenta. Como é que você vai acessar arquivo com a mente turbulenta? Difícil. Agora, você não tem que ter conexão também. Você não tem que estar sofrendo porque lembrou de tal situação, não tem que estar super agitado porque lembrou de outra. Esse tipo de argamassa que não precisa ter. Pô. É engraçado, né, que no Ocidente fala-se muito de memória afetiva, como se tudo tivesse que ter memória afetiva, né? Um alimento traz uma lembrança, então você tem que se apegar a essa lembrança, esse alimento, né? Como se fosse algo muito bom de se cultivar, né? E às vezes não é, porque vai te fazer você sofrer. Não é mesmo. Vai fazer você ficar aportado nisso. Memória afetiva, memória do corpo astral. Desde quando o astral é confiável assim? Entendeu? Desde quando? Então, não é que você perca a memória, é que você vai utilizar quando quiser, da forma que quiser, né? Sem você fazer essas conexões que a gente faz com a memória. Estava lembrando ainda, outro dia, que eu fui uma vez um médico lá no Rio, e aí eu sentei, quando ele soube que era de Niterói, ele disparou contando histórias de Niterói, que a infância dele foi aqui.
Ah, em Niterói, eu morei em Santa Rosa. Aí começou a contar uma opção de coisa, cara. Ele chorou, cara, chorou, foi tudo emocionante. Ele contando, eu parado observando ele, né? Deixei ele curtir aí a onda dele, deixei ele fazer a viagem dele. Chorou, não, Niterói, Santa Rosa, eu lembro quando era criança, fazia negócio de mamona, não sei o quê, eu deixei ele. Ele entrou numa viagem ali totalmente diferente, cara. De repente ele se deu conta da viagem que ele estava fazendo, aí ele parou, bom, mas vamos lá, vamos à consulta. Eu falei, então vamos à consulta. Quer dizer, isso aí é o uso da memória indevido, dessa forma, que esse nosso amigo sofreu pra caramba ali, naquele momento ali, fazendo aquelas lembranças. Entendeu? Mais ou menos isso. Verdade. Por isso que tem a outra ideia que veio também do budismo, né? Que a gente, numa vida, reencarna diversas vezes, né? A gente vai deixando de ser, né? A cada momento a gente tem que deixar de ser. Muito bem. Zé Luiz, o tema da noite é Santocha, contentamento. Entretanto, existe assim uma assertiva, uma afirmação que exatamente oposta ao tema que nós estamos desenvolvendo. Ou seja, que nós devemos abraçar as nossas dores, ou seja, a aceitação das dores. Você poderia desenvolver um pouco esse outro viés, que na verdade é sobre o mesmo tema, praticamente o mesmo tema? Aceitação das dores? Isso. Abraçar as dores? Isso. Não falei abraçar as dores. Hã? Não falei abraçar as dores. Não, eu que falei, eu estou falando. Tu disseste. Tu disseste. Eu acho que é que não, é aquela questão da memória que eu estava conversando com o Carlos agora há pouco. Sim. A dor é inevitável, meu. Aqui nesse mundo é inevitável. O que eu estava conversando com você antes, o homem é um animal que sabe que vai morrer. O cachorro, o gato, qualquer outro animal não sabe. Eles têm instinto diante do perigo. Agora, o homem sabe, desde criança, que ele vai morrer um dia. A minha netinha de 5 anos ela perguntou ao meu filho como é que se troço, depois da morte, como é que é? Ela já está pensando nisso com 5 anos, cara. Então, o homem sabe que vai morrer. A dor aqui é inevitável. Agora, a questão é de como nós nos relacionamos com isso. É a questão da memória. Se você vai dar conexão para a dor e vai se desesperar por causa da dor e vai viver o resto da vida sofrendo por causa daquele fato que aconteceu há 20 anos atrás, e você vai continuar sofrendo e lembrando daquilo, memória, o tempo todo, entendeu? Você vai passar por ela. Registrou, sentiu o que tinha que sentir naquele momento e passou. Passou. A gente medita e as pessoas às vezes perguntam coisas assim, mas você não se irrita, você não briga, você não sofre? Coisa do tipo. Aí eu falei, lógico que eu faço tudo. A diferença de quem medita para quem não medita é a seguinte: quem medita, tem uma prática regular e medita, o tempo de retorno, como a gente chama, é muito mais rápido que da outra pessoa. Quer dizer o seguinte, daqui a meia hora eu já estou tranquilo. Aquilo já passou para mim. Não tem mais a ver. E as pessoas vão mastigar aquilo por muito tempo ainda, quem não medita. Quem não tem acesso à sua mente, tem a mente embaralhadinha, vai continuar naquela discussão lá por muito tempo. E tem gente que fica a vida toda. É a questão da mágoa. A vida toda magoado. Você está magoado por uma coisa que não existe mais. Já pensou nisso? É um fantasma, cara. Não existe. Eu brigava com meu filho, quando ele era pequeno, quando era de estudo, a gente discutia. E aí, no dia seguinte, já estava tranquilo. Eu ia lá dar um beijo nele, falar com ele. Ele estava todo mais velho. Era todo ressentido. Eu falava para ele, rapaz, você tá brigado comigo por causa daquela discussão que nós tivemos ontem? Ele me olhava assim de lá. Eu falei, rapaz, isso não existe mais, é um fantasma. Já acabou, passou, lá atrás. Ele falou, você vai ficar velho cedo. Você vai ficar velho cedo, entendeu? Eu falei, quem gosta do passado é professor de história. Costumava falar para ele. Ele mandava para mim, mas você é professor de história. Eu falei, não, mas é outra coisa. Mas é mais ou menos isso. A gente fica amarrado com essas coisas. Fica com raiva, fica triste. Tem pessoas que são tristes a vida toda. Pô. Triste a vida toda. Por causa de um fato que aconteceu lá quando ele tinha 15 anos, 20 anos.
A gente sofre muito com essas coisas. Sofre muito. Mas não é abraçador. É passar porque tiver que passar e seguir. Passa e segue. Quer dizer, a busca da felicidade, né, o Zé Luiz? Considerando que nós, seres humanos, somos muito estáveis. Tem certos dias que você acorda super bem, dando bom dia ao passarinho, ao meio-dia já está revoltado, o seu ânimo virou, a vibração já não é a mesma e tal. Então, de onde podemos, assim, concluir que um estado, por exemplo, de equilíbrio, um estado de harmonia, é algo que não se pode reter. É isso mesmo? Em razão da nossa instabilidade. Não se pode reter para nós, né, que estamos ainda no caminho, que ainda não conseguimos nos aproximar desse centro, não conseguimos nos aproximar do ser. Né? Para nós que ainda estamos afastados do ser, que não conseguimos ainda entrar no reino de Deus, entendeu? Então, para nós é complicado manter isso mesmo, entendeu? Porque a nossa ligação com Deus é muito tênue, é muito fraca. Nós tomamos sopinha ainda, como falava Paulo, né? Paulo, apóstolo, falava isso, vocês tomam sopinha. E alimento sólido, nós não conseguimos muito ainda, não. Então, para nós que temos essa ligação tão débil, realmente é complicado. Você tem essa instabilidade emocional. Quanto mais instável a pessoa for emocionalmente, mais distante ela está dessa comunhão, cara. Entendeu? Porque quem é instável, quem está instável, é o ego. É o ego. A gente costuma falar, quanto mais distante o ego estiver, mais dor. Mais dor. Entendeu? À medida que você consegue se aproximar, isso vai se estabilizando. Então, os seus momentos de estabilidade vão aumentando. Eu passei por uma situação parecida, que foi quando eu estive com um processo depressivo. Mais ou menos isso. E à medida que eu meditava mais e me centralizava mais, o estado de paz ia aumentando. As depressões iam passando. Elas começaram a acontecer com intervalos maiores. Se antes eu ficava deprimido quase todo dia, depois passei a ficar deprimido uma vez por semana, uma vez por mês, isso foi passando. É resultado de uma prática isso. Entendeu? Muito bem. Queridos, por favor, estejam à vontade. Luciano, vamos... contentamento. O tema é maravilhoso, né? O tema é interessante. Quiçá, quem dera, né, nós vivermos o dia, né, em estado de contentamento. E aquela visão estoica, Zé Luiz, que nós estávamos falando, que é o preparado, o que der e vier, você resolver, né? Ou seja, uma psique pronta para a vida, para momentos terríveis, dolorosos e para momentos alegres, prazerosos também. Então, é um viver, eu diria até intenso, né? E preparados, como diz assim o linguajar popular, para o que der e vier. Parece mais uma postura de guerreiro, né? Essa visão do caminho da objetividade e da reta percepção da vida, da reta percepção do viver, fica melhor assim. Nós discutimos antes. Você falou do guerreiro. Isso. E nós lembramos que o Bhagavad Gita, Krishna estava ensinando durante uma batalha para um guerreiro, que era Arjuna. Ele não ensinou num cantinho sossegado lá da floresta. Foi durante uma batalha que ele ensinou. Foi durante a ação. E nós... Por favor, Anelisa. Não, completa esse pensamento. Não, ele completou. Por favor, Senira. Por favor, pode falar. Não, é só falar o seguinte, que está me ocorrendo aqui. Mas antes de falar o que... A colaboração, eu queria salientar que está muito interessante esse estudo,
porque nós estamos fazendo numa única palestra, na reflexão sobre um determinado tema, nós estamos fazendo um estudo de religião comparada, né? Porque o Zé Luiz chamou a atenção como é a visão do contentamento no budismo, no hinduísmo, no cristianismo. Está muito interessante. E, inclusive, na nossa vida. O nosso jeito de falar, como é que é? Seja o que Deus quiser. Ficou muito marcado para mim isso. Seja o que Deus quiser. Agora, aí que eu fico pensando, esse seja o que Deus quiser, tem que ser esse contentamento, esse santosha, né? E não, por exemplo, como é que eu vou dizer assim? Um negligenciar as minhas responsabilidades nesta vida. Porque quando a gente usa também essa expressão de seja o que Deus quiser, é tipo assim, eu não tenho nada com isso, vou sendo arrastada pela maré do destino. Seja aconteça o que acontecer. Quer dizer, eu acho que há uma distinção entre essa aceitação. Há uma expressão também em sânscrito, né, que fala bem disso, dessa conformação, dessa aceitação. Porque, afinal de contas, é uma compreensão, quer dizer, uma compreensão bem sutil, bem profunda, e aceitação da lei de karma, da lei de justiça universal. Porque, realmente, se a gente admite que há uma justiça divina, superior, natural, sempre tudo que acontece está bem. E não há por que ficar se prendendo a circunstâncias assim que possam trazer dor, né? Era isso que eu queria falar. Parabéns à loja pelo trabalho. Obrigado. Foi boa a sua participação. Realmente a ideia era fazer essa ligação desse mesmo caminho nas três tradições, que é dita a mesma coisa. Você falou do entrega a Deus. Eu prefiro o termo sânscrito, eu gosto de sânscrito, eu falei, acho uma língua sonora. Ishvara Pranidhana, o nome disso aí em sânscrito. É a mesma coisa, entrega a Deus. Agora, essa entrega a Deus, eu penso, né, não deve ser assim fatalista, né? Ela é como se falasse, faz o que você tem que fazer, faça a ação que você tem que fazer, entrega o resultado dessa ação. O resultado não te pertence. Estava falando que eu brigava com meus filhos, às vezes, porque eles não estavam empenhados no estudo. Eu falava para eles, eu cobro a vocês empenho, eu cobro a vocês interesse pelo estudo, aplicação. Agora, resultado, não. Eu não vou cobrar resultados a vocês. Eu vou cobrar empenho. Resultado, não. E nós fazemos aqui, vocês já pensaram nisso? Nós fazemos aqui exatamente o inverso. Nós cobramos o resultado. E porque nós cobramos o resultado, entendeu? Nós desenvolvemos uma série de neuroses por causa disso, que você tem que chegar naquele resultado de qualquer jeito, e aí fica também um vale-tudo para chegar naquele resultado. Entendeu? Aquela história dos meios justificar os fins. Agora, quando você diz, eu cobro a sua atitude, o seu empenho, é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, Ishvara Pranidhana, entrega a Deus, é fazer a tua parte e entregar o resultado. E se desapegar do resultado. Não sofrer se o resultado não for o que você esperava, e também não ficar exultante se você conseguiu aquele resultado. Entendeu? Não se animar demais com aquilo. Então, acho que é isso. Agora, sobre fatalidade, existe um karma chamado Prarabdha Karma, que nós já chegamos aqui nessa encarnação com esse karma. E você tem um karma que você vai ter que passar necessariamente, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, mas vai ter que passar por aquele karma. É o Prarabdha Karma. Porque não foi nenhum Deus que te colocou isso em cima, não. Você está colhendo o resultado de suas ações de vidas anteriores, de passagem anterior.
Você escolheu passar por isso. Então, vai ter que passar por ele. Não adianta fazer o que quiser fazer. Vai ter que passar por isso. Trabalhava no banco, ali no centro do Rio. Uma moça morreu porque uma régua de cálculo caiu lá de cima do prédio na cabeça dela. Mas eu vou explicar um troço desse. Entendeu? Então, para da karma dela. Existe outro karma que a gente está construindo aqui, com as nossas ações. E quanto mais apegada à ação, maior também é o vínculo com esse karma. Daí a necessidade de se desapegar também da ação. Entendeu? Aí é o karma que nós estamos construindo aqui, e que vai ser maior ou menor, de maior ou menor intensidade, de acordo com o nosso apego a isso. E existe um outro karma, que é igual ao dívida, você pode rolar, pode negociar, né? Entendeu? Mas esse que você vem com ele é o prarabdha karma. Daí que, às vezes a gente fala assim, na Índia, às vezes se fala assim, você vem com destino escrito na testa. É por causa desse prarabdha karma. Entendeu? Todos estamos aí com o Zé Luiz à nossa disposição. Zé Luiz, duas palavras que me vieram e que também no Ocidente elas são muito hostilizadas, me parece. Resignação e abnegação. As pessoas parece que você ser abnegado, ser resignado, você é menor, você tem que ir lá e enfrentar, você tem que ir lá e virar o jogo, virar a situação. Você não pode ser resignado, né? Só que acho que a ideia que a gente está falando aqui é exatamente a resignação, né? É entrega a sua vontade a uma vontade maior. Né? Faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer. Agora, tem determinadas situações que a gente sente claramente que nós chegamos no limite. Entendeu? Por exemplo, você quer modificar uma pessoa, você quer que uma pessoa haja diferente, ou pense diferente, você vai insistir, às vezes, com essa pessoa a vida toda, e ela não muda, não pensa diferente, não tem como. Isso já veio com ela. Você não vai poder modificar esse quadro. Você vai aceitar ou não aceitar. Entendeu? É um exemplo clássico disso aí. E outras situações existem no nosso cotidiano, no trabalho, na sociedade, no mundo, em que você fica impotente mesmo, tem mais o que fazer. Nesse momento, não tem o que fazer. Entrega a Deus. Entendeu? Ou você entrega a Deus, ou se desespera. Então, você escolhe. E a sociedade parece que fala assim, você não pode ser abnegado, né? O abnegado é sempre um coitadinho, né? A visão da sociedade, de modo geral. A abnegado é um coitadinho. Se conformou. Agora, isso varia muito de pessoa para pessoa. Não existe uma receita, né? Cada um sabe até onde ele pode tentar mais, até onde ele pode apostar mais naquela situação, ou chegou no limite. Okay? Tem certos limites, um limite de uma situação na sociedade, uma situação mundial, uma guerra, uma coisa do tipo. O que você pode fazer ali? Se esses malucos aí resolvem sair com uma terceira guerra aí, o que você pode fazer? Entrega Ishvarapranidhana. Tem o que fazer, cara. Tem o que fazer. Muito bem, deixa eu provocar. Eu acho que. Luciano, pensar? Não, estou ouvindo, né? Não, deixa eu ver. A minha internet está muito instável aqui, aí eu não sei se vocês estão me escutando bem. Perfeitamente, querido. Talvez fique picado aqui. Vamos lá. Essa Deus. resignação, mas existe também. Está me escutando? Não, está muito quebradinho. Eu sugiro Acho que ficou agora. Sugiro você escrever, Luciano. Ficou? Está bem cortadinho. Tá. Estão me escutando bem agora? Não. Tá tá instável. Isso. Eu vou escrever aqui.
Tá bem estável. Enquanto ele escreve, eu só queria falar, existe uma meditação chamada Ho'oponopono. Aceito, entrego e confio. Isso é exatamente isso, esse tema que nós estamos conversando. Aceita, entrega e confia. Aceito, não é se resignar. Aceito, entrego, confio e agradeço. Ainda te agradece. Muito bem. Vamos aguardar o texto do Luciano. Enquanto ele prepara o texto, Zé Luiz, a questão do caminho do meio, que nós conversamos antes do início da palestra, nós lembramos os estoicos, a filosofia estoica, que é uma filosofia podemos até olhá-la com a indiferença, né, perante os opostos. E também conversamos sobre... Não, do sofrimento já tratamos. E que essa filosofia estoica, além dos extremos, tem muito a ver com o budismo. Nós também tocamos nesse assunto. Você poderia assim, dar só para recordar a nossa conversa antes da palestra propriamente dita, né? Olha só, Sérgio, eu não considero o estoicismo, eu não considero muito parecido com o budismo. Eu acho que não tem a ver com o budismo, entendeu? Porque o estoico ele sente a dor, ele acusa a dor, pode até não estar gostando de estar sentindo dor, mas ele não manifesta isso. Como ele segura a onda. Ele vai segurar, ele não vai reclamar, não vai fazer sinal que está sentindo dor, ele segura, ele sofre aquilo e fica... É dissimulado, né? Você está afirmando que o estoico é um dissimulado, ele está sentindo as coisas, mas não dá o braço a torcer. Não, ele simplesmente... acho que... Não posso fazer essa avaliação. Eu acho que simplesmente ele não se dá o direito, de repente, de sofrer, de manifestar sofrimento, entendeu? Ele vai sentir a dor e vai ficar na dele ali, não vai manifestar dor. Isso é um estoico. Uma vez eu fazia um teste para ver se eu estava com algum problema no couro cabeludo, e a médica meteu uma pazinha assim, ela tirava um pedacinho do couro, e eu fiquei na minha. Ela falou, pô, você é muito estoico, caramba. Não está sentindo dor, não? É mais ou menos isso, entendeu? Eu estava na minha. Agora, o budismo, não. O budismo, o que ensina o budismo é que a prática da meditação, que o caminho óctuplo leva para isso, para o nirvana. A prática da interiorização, a prática da meditação faz com que você reaja de forma mais equilibrada a essas situações, inclusive a dor física. Por quê? Quando você pratica meditação, eu sou muito enfático com isso aí, quando você pratica, você libera endorfina. E a ciência já provou isso não é mais papo de bicho grilo, de meditador. Quando você pratica meditação, você libera a endorfina. E a endorfina é um sedativo natural. É natural a endorfina, cara. Entendeu? Então, a meditação hoje está sendo indicada, inclusive, para quem tem problemas de dores crônicas, entendeu? Com fibromialgia, por exemplo, porque ela diminui essa sensibilidade assim para a dor. A dor, quanto mais ego nesse troço também, mais nervo expostos nós somos. Nervo exposto. O nervo exposto é coisa de um ego muito alto também, entendeu? Que qualquer coisinha o cara já está sentindo dor, não? A situação é essa. Então, volta para dentro. O caminho é sempre esse, volta para dentro. Libera a sua endorfina, que você vai sentir menos dor, com certeza. Olha, a questão do Luciano chegou. Vou ler para você. Olha, caiu a conexão, voltei. Percebemos. Me veio uma questão, olha a questão do Luciano, diz ele. O contentamento
teria alguma relação com a bem-aventurança? Sim. Eu comecei a ler isso aqui. Eu comecei a ler aqui, achei que ele ia falar comigo. Que ele, meu veio, eu quase que li assim, meu velho. O Frederico está falando comigo, meu velho, está comigo. Mas tem a ver, assim, a bem-aventurança com esse estado de paz tem. Olha só que maravilha. Zé Luiz, nós ainda temos uns 4 minutinhos. Nós gostaríamos de ouvir suas considerações finais sobre o tema da noite e, a seguir, faremos uma leitura do mantra da unidade. Querido, a palavra é toda sua, por favor. Olha, sinceramente, foi muito bom estar aqui com vocês, mas eu gostaria, desse tempo que resta, que cada um fizesse um breve comentário sobre o que achou da nossa conversa aqui. Curto, para que todos possam falar. Eu prefiro ouvi-los. Já falei muito. Muito bem. Isso será na parte 2. Quando você retornar mês que vem, eu pretendo convidá-lo novamente para estar conosco. Infelizmente, Zé, o nosso horário de hoje chegou ao final, tá, querido? Eu diria que foi uma reunião muito proveitosa, muito agradável, leve também, né? Apesar dos assuntos profundos, né? Abissais, que tratamos na noite de hoje. Luciano escreveu umas coisas aí. O Luciano fez uma pergunta, vamos tratá-la, olha o que ele diz. É sobre a resignação que você tocou numa resposta anterior. Diz ele, me veio à mente a questão da diferença da resignação ser ativa ou passiva. Podemos ser resignados e fazermos a nossa parte no dia a dia? É a questão dele. Nós andamos conversando sobre isso aqui, né? Acho que foi até o Carlos que botou essa questão aí. O limite de cada um é muito diferente, quer dizer, cada um tem um limite de ação. Você vai ser resignado passivamente, como ele está falando aí, se você poderia fazer mais para tentar resolver aquela situação, e abrir mão de fazer. Aí você pode dizer que é uma resignação passiva. Agora, uma resignação ativa é aquilo, meu querido, tem uma terceira guerra, vai fazer o quê? Entrega. Entendeu? É uma resignação desse tipo. E esfera para lidar, meu amigo. Muito bem. Então, queridos, vamos às tuas considerações finais e, a seguir, faremos a leitura do mantra da unidade na nossa formalização. Zé Luiz, por favor, querido. Obrigado a vocês por essa oportunidade de estar nesse convívio. A energia de vocês me faz bem. Entendeu? E obrigado por ter também conversado comigo sobre esse tema, que é um tema difícil, é um tema complicado, mas é um tema, no meu entender, fundamental para a nossa paz, principalmente num mundo tão conturbado, para a nossa paz e para a nossa bem-aventurança. Obrigado. Maravilha.